Vamos começar, né, gente? Eu dei 10 minutinhos de espera, né? Quem for chegando, vai chegando. Então, sejam bem-vindas, né? Só tem vocês mesmos, né, mulheres, então sejam bem-vindas. Que Deus Correto. abençoe cada uma de vocês. E que maravilha, nós estamos aqui hoje para conhecer um pouquinho os padrinhos, né? Que tem uma missão importantíssima na vida dos crismandos, na vida dos seus afilhados, e também os afilhados, né? Que vamos ouvir numa consonância só, né, o que são para os padrinhos, para que os padrinhos possam cobrar depois com mais autoridade. Viu que foi falado no encontro que eu vou cobrar isso. Então, os padrinhos já vão saber de per si, como diz o povo, né, o que é que tem que ser cobrado, viu? Claro, vocês são meninas muito boazinhas, então já praticam direitinho, né? Então, elas vão ter pouco trabalho, né? Mas é bom sempre estar juntos, né? Dar testemunho, dar incentivo. Então, é um processo positivo para a caminhada da igreja e da pessoa também, né? Então, nós vamos fazer o nosso momento de oração, depois nós fazemos o nosso momento de apresentação, certo? Então, vamos ouvir uma musiquinha e, nesse momento, quem já tiver com sua luz, sua vela já pode acender também, para que a gente possa entrar no clima, né, da nossa oração. A luz do Senhor que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. A luz do Senhor que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. A luz do Senhor que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. Vocês conhecem essa música, esse mantra? Sim. Ótimo. Então a gente pode cantar junto, né? Ó luz do Luz do Senhor, Senhor que que vem vem sobre a sobre a terra, terra, inunda inunda meu meu ser, ser, permanece permanece em em nós. nós. Tô Ó com vontade de luz até três para do cantar Luz junto. do Senhor, Senhor que que vem vem sobre sobre a a terra, terra, inunda inunda meu meu ser, ser, permanece permanece em em nós. nós. Aí nós vamos seguir um pouco o nosso PowerPoint, né? E aí a gente nós temos esse momento de oração que é guiado. Vai ter uns momentos que vão ser leitores, né, padrinhos, então que vocês espontaneamente se prontifiquem e vão lendo, tá? Não precisa ficar esperando o outro, vai lendo à medida que for surgindo, tá? Então, irmãos e irmãs, boa tarde. Cristo, o verdadeiro homem, experimentou profundamente o aniquilamento da morte para efetuar a vitória sobre ela e tornar dela participante que nele crê. Em Cristo, novo Adão, os justos do Antigo Testamento e todos os homens que buscam a Deus com o coração reto
Encontro a plenitude daquele que vive na esperança. Cristo, o homem fiel a Deus, não foi entregue à corrupção, mas vivificado pelo Espírito subiu ao céu, proclamando a glória de Deus e manifestando-se Senhor de todas as coisas, no céu, na terra e debaixo da terra. Assim, para todo aquele que crê, a morte não é o fim da vida, mas a vitória sobre os limites da condição terrena e a participação na vida eterna de Deus. Esse é um canto que a gente faz no tempo pascal, no qual nós nos encontramos. Eu vou cantando, vocês vão repetindo, tá? Alguns já conhecem, né, a melodia, então é só repetir, seguindo a melodia. Verdadeiramente ressurgiu Jesus. Verdadeiramente ressurgiu Jesus. Cantemos a alegria, resplandece a luz. Cantemos aleluia, resplandece a luz. Venham, ó nações, ao Senhor cantar. Venham, ó nações, ao Senhor cantar. Ao Deus no universo, venham festejar. Ao Deus do universo, venham festejar. Seu amor por nós, firme para sempre. O amor por nós, firmes para sempre. Sua fidelidade dura eternamente. Sua fidelidade dura eternamente. Para ti, Senhor, toda noite é dia. Para ti, Senhor, toda noite é dia. Tua ressurreição é a luz que nos recria. Tua ressurreição é luz que nos recria. És a luz do mundo, o esplendor do Pai. És a luz do esplendor do Pai. Cristo, pastor e guia, em nossos passos vai. Cristo, pastor e guia em nossos vai. Suba nosso incenso a ti, ó Senhor. Suba nosso incenso a ti, ó Senhor. Este louvor pascal se oferta com amor. Este louvor pascal se oferta com amor. Nossas mãos orantes para o céu subindo. Nossas mãos orantes para o céu subindo. Cheguem como oferenda ao som deste hino. Chegue como oferenda ao som deste hino. Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito. Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito. Glória à Trindade Santa, glória ao Deus Espírito. Aleluia, irmãs, aleluia, irmãos. Aleluia, irmãs, aleluia, irmãos. Cristo é nossa Páscoa, a Deus louvação. Cristo é a Páscoa, a Deus louvação. Hoje nos reunimos em torno desse Cristo ressuscitado, que nós vivemos na nossa Páscoa. E aquecidos por sua luz, queremos celebrar a sua Páscoa. Então fazemos este de modo muito orante, pois é de muita profundidade. Estamos celebrando o Cristo que vive e caminha conosco, e vamos celebrar e dizer fatos
por pessoas ou situações que marcaram a Semana Santa e o início do período pascal. Que a gente possa partilhar algum momento que a gente viveu nesse tempo da Semana Santa, esse período pascal, que foi importante, que foi marcante para a nossa vivência. Semana Santa aqui na minha paróquia, de Conceição do Jacuípe, foi muito importante, foi linda. Há muitos anos que a gente não passa uma Semana Santa, uma Páscoa dessa, esse ano aqui na minha paróquia. Foi muito lindo, muito. As comunidades todas reunidas junto com a paróquia. E aí foi assim uma coisa muito importante, muito lindo, que a gente só tem mais a crescer a nossa fé, a nossa união, né, com os irmãos. Uhum. Duas coisas me marcaram, né, nesse período. Aquela última missa, né, que todos estavam, vocês viram como me emocionei bastante, em agradecimento a muitas coisas que tem passado ultimamente, né, pela minha vida. E o sábado de Aleluia, eu estava em Jacobina, eu não estava aqui em Salvador, e foi muito bonito, né, eu acho que nunca tinha participado numa caminhada assim, à noite, todo mundo com uma velinha acesa, né, até o Cruzeiro, né, que é o ponto mais alto da cidade, foi uma procissão muito bonita. Isso me marcou bastante também. Uhum. Para mim, o que me marcou bastante foi a celebração da sexta-feira na Paróquia Ressurreição do Senhor mesmo. Há muito tempo eu não tinha ido, né? Eu ia muito quando eu morava ainda na Paraíba, que eu sempre passava a Semana Santa com a família. E depois que vim morar aqui em Salvador, geralmente eu viajava para lá na Semana Santa, mas acabava que não podia ir nas outras celebrações, acabava indo só no domingo de Páscoa. E teve a pandemia, foi tudo muito difícil para todo mundo, e esse ano foi tão importante para mim ter ficado aqui, para poder viver mesmo. Já tá tipo assim, de copo de mãe, né? Mas Eu tirei lá. um momento marcante. Primeiro mexer na aula, pode tirar do lugar. Alguém mais quer partilhar? Eu faço parte da paróquia Nossa Senhora de Fátima, aqui do Acupe de Brotas. A Semana Santa sempre é um tempo muito forte na minha vida. Então, assim, eu tive a oportunidade e a graça de fazer a quaresma desde a quarta-feira de cinzas, às 4 da manhã, com o Frei Gilson, até o domingo da ressurreição. Também participei das atividades da paróquia, né, a Via Sacra, que era feita todas as sextas-feiras, sempre que podia, né, a noite de confissão, e todas as celebrações pascuais que foram realizadas na paróquia, graças a Deus eu tive a oportunidade de participar e foram bem marcantes. Também tive a oportunidade de fazer a caminhada 5 horas da manhã na sexta-feira, lá em Daniel, Lisboa, e ainda com a chuva de bênçãos, chuva e enxurrada descendo na nossa caminhada inteira, e assim nós continuamos até a Capelinha de São Camilo de Leles. Então foi uma Semana Santa de oração, de jejum, de penitência, né, de caridade junto aos irmãos da rua, no qual eu tenho a oportunidade de participar. Então, foi um tempo de graça. Uhum. Eu sou da paróquia São Francisco de Assis, em Alto de Coutos. Né? Sou catequista aqui. Esse ano também nós tivemos a graça, né, de ter uma Semana Santa presencial, né, quase que 100%, depois dessa pandemia. E como ela falou agora, né, a chuva da sexta-feira, né, a Via Sacra da sexta-feira de manhã, nós caminhamos
entre 5 comunidades que tem aqui, e o povo foi só aumentando, em vez de diminuir por causa da chuva, não. O povo foi só aumentando. Isso é chuva de graças, minha gente, bora caminhar. E terminou muito bem. Foi bom que minha filha estava de férias, pôde ficar um tempo com minha mãe. Da outra vez tinha que estar revezando, né? Aí foi só bênçãos mesmo. Que bom. Nós vamos pegar nossa Bíblia aí. A Bíblia que eu pedi que vocês trouxessem, então, e abram lá em Lucas, capítulo 9, versículos de 57 a 62. Repita aí, por favor. Lucas 9. 57 a 62. 57 a 62. Quem gostaria de proclamar aí pra gente? Enquanto caminhavam, um homem lhe disse: Senhor, te seguirei para onde quer que vós. Jesus replicou-lhe: As raposas têm corvas e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. O outro disse: Segue-me. Mas ele pediu: Senhor, permite ir primeiro enterrar meu pai. Mas Jesus disse-lhes: Deixa que os mortos enterrem seus mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Um outro ainda lhe falou: Senhor, te seguirei, mas permite primeiro que me despeça dos que estão em casa. Mas Jesus disse-lhes: Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Palavra do Senhor. Palavra Graças a Deus. Graças a Deus. da salvação. Palavra da salvação. Cada um pode repetir uma palavra ou uma frase que mais gostou desse texto aí pra gente? Ninguém que ponha a mão no arado e olhe para trás é apto para o reino de Deus. O filho do homem não tem onde repousar a cabeça. As raposas têm tocas e os pássaros do céu têm ninhos. Deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Ninguém que põe a mão no arado serve para o reino de Deus. E olha para trás, serve para o reino de Deus. Eu te seguirei para onde quer que vá, que fores. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Com essa certeza de que a gente, enquanto cristãos que estamos nesse processo de vivência, de conhecimento, seguindo os passos de Jesus, que a gente possa ter firmeza, disponibilidade contínua, que possamos ter clareza nessa nossa decisão de seguir a Jesus. E quem segue a Jesus
né? Não pode ficar olhando para trás pelas coisas que já deixou para seguir a Jesus, a seguir em frente nesse projeto em que a pessoa optou em seguir, né? Que cada um de vocês possa colocar a centralidade da vida em Jesus, a centralidade do seu passo, do seu caminhar em Jesus, e aí seguir em frente. Não desvie o olhar de Jesus, porque quando a gente desvia o olhar de Jesus, começa a olhar outras coisas, a gente começa a cambalear, tanto na fé, como na nossa vida, como nossos passos. Então, que a gente possa estar sempre centralizado a nossa vida, nosso querer, a nossa vontade em Jesus. Assim como resposta à nossa vivência dessa centralidade em Jesus, vamos juntos, né, confiantes na presença do Mestre que está entre nós, na alegria da Páscoa. Louvemos ao Senhor e peçamos que faça com que a ressurreição se irradie em nossas vidas e no mundo inteiro, e digamos juntos: Cristo, Cristo, Nossa Páscoa, Páscoa, Nós te louvamos. Então, cada um pode fazer uma prece, um pedido a Jesus nesse momento. que os jovens nunca percam a fé, que eles perseverem na sua caminhada para crescer espiritualmente. Cristo, nossa Cristo, Páscoa, nossa Páscoa, nós te louvamos. Nós te louvamos. Que os pais sigam sempre atentos a seus filhos e que nunca se cansem de sempre mostrar a eles o caminho de Deus. Cristo, nossa Nossa Páscoa, Páscoa, nós nós te louvamos. Nesse momento, quero pedir ao Espírito Santo de Deus que possa, assim, conduzir os jovens nesse caminho belíssimo que é o caminho do Senhor. Que esses jovens possam, assim, dar oportunidade a Jesus Cristo, que Jesus Cristo não invade o nosso coração, mas que Ele dê oportunidade a Jesus Cristo trabalhar no coração deles e na mente para caminhar nesse caminho que é o verdadeiro caminho, que é o de Jesus Cristo. Cristo, nossa Páscoa, Nós nós te te louvamos. pela união das famílias, pela restauração daquelas que mais precisam. Cristo, nossa Páscoa, Páscoa, nós te nós te louvamos. louvamos. Para que mais pessoas tenham essa oportunidade que a gente tem de encontro mesmo, para falar dele, em prol dele, crescer na fé, né? Encontrei um catequista assim também, um grupo assim que se anima, que reza junto e que fortalece a fé. Cristo, Cristo, nossa nossa Páscoa, Páscoa, nós te louvamos. pela conversão dos pecadores. Cristo, nossa Cristo, nossa Páscoa, Páscoa, nós te nós te louvamos. louvamos. Para que todos possamos permanecer firmes na fé, mesmo depois desse período pascual, né? Que nós mereçamos, tenhamos sempre os olhos fixos em Jesus e nos nossos afilhados e afilhadas. Que Deus nos ilumine para que possamos sempre ser um apoio para eles e luz, né? Como diz, sal da terra e luz do mundo. Nós, nossa Páscoa, nos louvamos. Cristo, Cristo, nossa Páscoa, nós te louvamos. E concluindo esse nosso momento, vamos pedir a Jesus, né, que nos fortaleça na nossa fé, na nossa caminhada, e que juntos possamos elevar a Deus a nossa oração, de pedidos de que Ele seja esse nosso Pai, que nos ama, que nos protege, que nos cuida. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de O cada nosso dia de nos cada dai dia hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então, agora vamos a uma pequena apresentação aí do pessoal, né? Quem estamos aí. Quem for crismando, fala crismando. Quem for padrinho, fala de quem é o padrinho ou a madrinha, tá bom? Podem começar aí, para o pessoal se conhecer. Meu nome é Maria Marcelina Santana Geralda. Eu sou a madrinha de Marília. E há muitos anos que eu já trabalho na igreja, uma comunidade que eu fundei junto com o pessoal, vai fazer 40 anos, agora no dia 16 de agosto. Eu trabalhei muitos anos como catequista também, e hoje sou ministra da Sagrada Eucaristia. Muito bem. Com muita honra. Sou Elisângela, sou madrinha de Mariana. Para mim foi uma bênção ter me chamado para poder ir com ela nesse caminho. Uma pessoa tão iluminada que tenho certeza que vai seguir firme aí no caminho de Deus. Ela já segue esse caminho, segue com ela. A filha dela é exemplo, persevera, né? Pela família, por Jesus, pela igreja. Trabalho também na igreja, não iluminar, mais conhecida como Tia Liz do Iluminar. E foi muito importante estar podendo participar com o Mário, podendo ser essa madrinha, certeza que eu vou fazer para a gente seguir o caminho de Deus, um caminho tão bonito, tão iluminado, e faz tão bem para mim e para a vida de todos. Eu posso dizer que é tudo para mim. Poder apadrinhar a Mário foi uma emoção muito grande. Que bom. Vamos, gente. Os outros. Eu sou Mariana, catequizanda, né? E eu estou seguindo aqui na fé. Adorei conhecer essas meninas que, junto comigo, cresceram tanto, me ensinaram tanto. E eu não vou falar não, senão eu vou chorar. Eu sou Joelza. Sou catequizanda também, né? E aí eu estou aproveitando para fazer 3 em 1, batizado, comunhão e crisma. Oh, glória! Quem é seu padrinho, Joelza? O meu padrinho é José Carlos, o catequista. Eu acho que o padrinho tem que se apresentar, né? Só acho. Por último. Aproveitando que eu já estou falando, eu sou Gabriela, eu sou crismanda também. A minha madrinha ela não está podendo participar porque ela está num retiro de silêncio, né, religioso também. Coincidentemente, essa semana ela está gravidinha e eu vou ser madrinha do bebê dela. Então, ela é minha madrinha de crisma e eu vou ser dinda do neném dela também. Eu fico super emocionada, foi muito legal. Eu já sou madrinha de consagração do primeiro filho dela e agora eu vou ser madrinha oficial, ou seja, a minha catequese não acaba nunca. Catequese infinita. Nunca. Catequese infinita. Glória, Senhor. Para acabar essa, eu vou fazer o curso de padrinhos. Meu nome é Leane, né? Sou catequizanda também. Tô quase igual a Joelza, só que eu já tenho um batismo, no meu caso, primeira Eucaristia, né? Primeira comunhão e a crisma. Aí eu comecei, eu e meu filho, né? Só que meu filho está em outra turma, e a gente está nesse caminho juntos, né? E minha madrinha é minha tia, Norma, né? Da comunidade de Alto de Couto, da Paróquia São Francisco. Muito bem. Sou Marília, crismanda também, aqui nessa turma incrível e maravilhosa. E minha madrinha é minha avó de coração, mãezinha, que já se apresentou, que eu chamo de mãezinha, e eu até brinquei, né? Eu acho que tem mais gente que conhece ela por mãezinha, pelo coração de mãe mesmo, do que pelo próprio nome. Quem
mais? Eu sou Norma, Maria Norma Queiroz, né? Tia de Hum, Leane, madrinha agora. Então ela tem que uhum. chamar Besta Tia Dinda. É, Aí, como a pessoa que Felipe tinha pensado em ser a madrinha dele também não deu certo, aí eu agora estou com essa mútua, dupla responsabilidade. uhum. Mas a gente dá conta. Eles dois são É, obedientes, senão um estica a orelha do outro, como eu falei no começo. isso. O importante de nossa fé, né, é sempre recomeçar. Houve alguma falha, algum escorregãozinho, recomeçar, dialogar, Uhum. pedir luz ao Espírito Santo e tudo termina bem. Tem mais? Tá faltando mais gente aí se apresentar, não tá não? Eu acho que o microfone está desligado, dona Lucimar. Ela está falando, mas o microfone está desligado. Hum, Tá vendo, mas não consegue falar. uhum. Então digita aí. Digita que a gente lê. Quem mais? Pronto. Consegui, é porque ele travou aqui. Hum, Meu nome é Lucimar, eu sou madrinha de Rayane, e assim a gente sempre fica muito feliz e, ao mesmo tempo, cresce a responsabilidade diante do Senhor da missão que nos foi confiada, né? De ser esse instrumento de condução e de ajuda na fé, de ser um testemunho de sal e luz na vida dela, né? Tá perto, tá orientando, tá ajudando que ela continue, porque a vida da gente é uma eterna catequese, gente. A gente não para, a gente está sempre, né? A palavra de Deus, a cada vez que você lê, ela se faz nova. Então, é uma caminhada nova a cada dia. Então, assim, o que eu peço, e já estou orando desde o convite, é que o Espírito Santo de Deus me capacite mais uma vez, já é a nona afilhada, para que eu possa conduzi-los para o Senhor. Quem mais? Quem não me conhece, eu sou o Zé Carlos. Sou faço pastoral, vamos dizer assim, na Paróquia da Ressurreição do Senhor. Lá eu sou catequista da catequese com jovens e adultos. Também sou ministro extraordinário da Sagrada Comunhão lá e participo também do Apostolado da Oração, né, que é a rede mundial de oração pelo Papa, lá na paróquia, né? Além de na arquidiocese, coordenar a catequese a nível arquidiocesano. Então, tem uma responsabilidade grande, tanto na arquidiocese, como também na forania, na nossa forania, eu sou um dos coordenadores da catequese na forania também, né? Então, tem um trabalho aí longo, difícil, mas profícuo, né? No sentido de catequese, né? Eu sou apaixonado pela catequese, gosto muito de catequese, desde quando entrei na igreja foi dando catequese também, então a catequese é um grande amor que eu tenho na vida, né? Então, desde os 15, 16 anos que eu estou dentro da igreja participando, com 15 entrei para fazer catequese, com 17 comecei a dar catequese e estou até hoje dentro da igreja dando catequese, então é um tempinho longo aí. Não vou falar há quanto tempo, tá? Então, tem Eu já bastante. ia dar uma piadinha, mas não posso, tenho que me comportar. Isso Eu ia mesmo. dizer, então só tem 3 anos que tá dando. Isso, exatamente. Só tem 3 anos. É pouco tempo, é verdade.
Zé Carlos, só um minutinho, eu vou entrar na reunião, porque eu preciso reproduzir o que mãezinha disse. Você está falando, ela está admirada aqui, ela fez gestos dizendo, mande brasa, né? Dizendo que você é novo, que você começou novo, que ela já fez muito isso também, ela está admirada com o seu serviço, viu? Não sei se você viu o gesto daqui, mas ela fez assim, mande brasa. Que eu não vi, Já não. fiz muito isso. Você está fazendo. Que bom, que bom. Isso é ótimo. Thelma também se apresentou aí, que é a madrinha de Itamaraci. E eu ultimamente estou na paróquia Nossa Senhora de Fátima, trabalhando profissionalmente lá e faço alguns trabalhos pastorais também lá, né, no sentido de acompanhar um pouco a catequese, dou uma ajudinha lá também, né, e a liturgia, dou uma ajudinha também lá na liturgia, na paróquia Nossa Senhora de Fátima. Então, sejam todas bem-vindas, né, ao nosso encontro. Como vocês sabem, hoje é o primeiro encontro, porque são 2 encontros com os padrinhos, esse online e um outro, dia 6 do 5, que é presencial, lá na igreja, né? Então, esse é o primeiro, onde a gente vai dar umas pinceladas de assuntos mais gerais, e lá a gente vai tratar de algumas coisas mais específicas, né? Eu que gosto de aprofundar, eu sou exigente, né? Eu gosto de aprofundar sempre, então eu aprofundo muito, né, menina? Então, coloco o pessoal para trabalhar mesmo. É tanto que quando o pessoal sai, termina pelo menos a parte comigo, então continua o estudo firme, porque não para nunca. É um processo catequético para a vida inteira, né? E aí, saindo das turmas, continua nas pastorais, mesmo assim, continua em formação, que não para, né? Então, aí eu vou A convidar gente você. aprende muito, mas a gente aprende ainda mais que a gente não aprendeu nada, então tem que continuar aprendendo. Isso, exatamente, gostei da frase. Então, hoje nós vamos ter um conhecimento, né, um pouquinho sobre os sacramentos, né? Como a maioria é de igreja, então já conhece um pouquinho, então, na verdade, a gente vai relembrar algumas coisas, né? Você já sabe quantos sacramentos nós temos, né? Sim, 7. Isso. Então, quais são os nossos sacramentos? Vamos repetir aí. Tem o sacramento inicial, batismo, eucaristia e crisma. E depois matrimônio, Penitência, penitência, ordem, unção dos enfermos. Isso, unção dos enfermos, exatamente. Então, somos 7 sacramentos, né? Se a gente for olhar a história, no princípio da nossa formação enquanto igreja, né? Estrutura, aí eu estou falando de estrutura, existia muitos sacramentos. As exéquias eram consideradas sacramentos, bênçãos eram considerados sacramentos. Então, várias coisas dentro da igreja eram considerados sacramentos, algo sacros, né? Ou seja, sinais visíveis desse amor grandioso de Jesus por cada um de nós. Mas com o tempo, né, houve alguns concílios, né, e eles definiram, né, que nossa Igreja Católica Apostólica Romana, nós temos 7 sacramentos, né? Enquanto católicos apostólicos romanos, nós seguimos esse preceito dos nossos 7 sacramentos, que é o batismo, que antes era junto com a crisma, né? Então, batismo, crisma, eucaristia, mas hoje mudou a ordem, que é batismo, eucaristia e crisma, né? Depois vem ou confissão também, que a gente, ou penitência, né? Que aí depende do nome, então tem vários nomes. Ordem ou matrimônio, né? E unção dos enfermos, né? Então tem alguns sacramentos que a gente chama sacramentos de serviço, né? Outros sacramentos de cura, né? E os sacramentos da iniciação cristã. Os sacramentos da iniciação cristã, que são 3, que são esses iniciais, como a Joelma já disse, ela vai fazer os 3, então ela chama de catecúmeno ou catecúmena, porque são aquelas pessoas que não têm nenhum dos sacramentos, então elas são chamadas de catecúmenos, né? Então elas vão receber os 3 sacramentos. Na antiga igreja, né, no início, recebia-se os 3 de uma só vez, né, mas aí fazia uma preparação de 2 a 3 anos, né, e fazia um processo realmente de introdução aos mistérios de Cristo, né, dentro da igreja, e aí recebia os 3 tudo no mesmo dia, né, então no sábado de Aleluia, que é o sábado santo, recebia o batismo, aí
quando se batiza, já se pode receber a Eucaristia, então receber a Eucaristia, então a pessoa batizava e já recebia a crisma também, e depois já comungava, então recebia os 3 no mesmo dia. Então, mas com o tempo, né, a nossa igreja foi se adaptando, percebendo alguns sinais que poderiam ser melhorados, e aí eles foram separando um pouquinho os sacramentos um do outro para dar um sentido maior e às vezes vivenciar melhor cada um desses sacramentos, né, que nós, dentro do nosso processo iniciático, dentro da nossa igreja, recebemos. Então, como já respondemos, né, são 7 sacramentos. O que é sacramento? Vamos todos ler juntos aí? Sinais São sinais visíveis e invisíveis. Mediante ao qual os cristãos podem experimentar a presença de Deus que cura, Perdoa, alimenta, fortalece e capacita para amar. Visto que neles é a graça de Deus. É isso. Então, o sacramento é esse sinal visível, né? Então, é a água que você recebe no seu batismo, o óleo, né? É a própria partícula que é consagrada, a própria aliança. Então, se dentro do processo vivencial daquele sacramento, é aquele sinal visível dessa realidade invisível, ou seja, desse amor enorme que Jesus tem por cada um de nós, ele vai dando esses sinais para o nosso crescimento enquanto cristãos dentro da nossa igreja, né? E aí nós vamos ver o primeiro, então, o batismo, o que que é? O batismo é o caminho do reino da morte para a vida. Se a gente perceber e olhar nas igrejas, como aqui é uma cidade histórica, né? Se a gente for visitar as igrejas antigas, a gente vai perceber que a pia batismal é logo na entrada da igreja, porque é o sentido de o batismo ser aquele primeiro sacramento que a pessoa recebe, né? Então, ele está na porta da igreja. Então, é aquele sacramento que você recebe quando inicia, está na porta ali, entrando para a nossa igreja. Tá? Esse é o sentido. E nesse processo de receber o batismo, é onde você está em comunhão duradoura com Deus. Você recebe aquele selo indelével que nada apaga. Você pode fazer o que for, né? Que esse selo, ele não se apaga. Nós, diante de nossos processos individuais, da nossa vida normal, a gente às vezes comete alguns erros, né? Então a gente se afasta um pouco de Deus, mas Deus nunca se afasta de nós. Mas esse selo ele continua firme ali, marcado, né? E esse amor incondicional de Jesus por cada um de nós continua firme ali. Ele é o sacramento fundamental e é a condição prévia para todos os outros sacramentos. Então, você só pode receber os outros sacramentos depois que você receber o batismo, certo? Visto que ele é uma aliança com Deus, o batizando, ou os pais no batismo de criança, né, deve aceitá-lo na liberdade. Então, todo o batismo é feito, né, nessa liberdade. Se você não teve a liberdade de escolha, você é um sacramento que pode ser, né, anulado, né, ou não aceito, melhor dizer, não aceito por não ter cumprido todas as normas que a nossa igreja ela preconiza, né? Então ela tem que ter, além de essa fórmula estabelecida, né, porque para o batismo, para a nossa igreja tem uma fórmula própria, ela também tem uma matéria própria e ela tem uma intenção própria. Se a gente falhar em um desses, né, então ele é digno de não ser aceito. Né? Por isso que a gente não aceita alguns batismos de outras igrejas, né? Porque em uma dessas questões essa outra igreja não atende ao que a gente entende como batismo. Então, ou ela na sua fórmula não foi feita de acordo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, derramando a água e passando óleo, ou ela não tem nenhuma dessas matérias, que é água, óleo, né? Ou na sua intenção, ela não foi feita com a mesma intenção que nós, enquanto católicos, acreditamos. Então, se uma dessas outras religiões não segue esse nosso preceito, então a gente não aceita o batismo dessa outra igreja, né? Eucaristia. O que é a Sagrada Eucaristia?
é o sacramento em que Jesus Cristo entrega o seu corpo e o seu sangue, ele próprio por nós, para que também nós entreguemos e nos unamos a ele na Sagrada Comunhão. Assim, nos ligamos ao corpo de Cristo, à igreja. Esse é o terceiro sacramento, ou é o segundo, né? Se a gente for olhar, né, no atual processo, né, ele é o segundo, né, mas dentro do antigo ele era o terceiro sacramento da iniciação cristã, porque era batismo e crisma, depois que era Eucaristia, né? Agora mudou um pouquinho a ordem. Batismo, Eucaristia e crisma, certo? Alguém levantou a mão aí, foi? Fui eu. A respeito, assim, nesse caso, a gente faz a confissão antes da Eucaristia, é a nossa primeira confissão. Ela não é considerada como, como sendo a segunda, no caso? Ou só depois que a gente recebe a comunhão, que a gente volta ao confessionário, então a gente recebe a penitência? Não, a confissão é o seguinte, depois que você recebe o batismo, você, para receber qualquer um outro, você tem que se confessar, certo? Se você for receber a Eucaristia, a primeira vez você tem que se confessar, se for receber a crisma, tem que se confessar, é o que pede a igreja. Se for receber o matrimônio, tem que se confessar, se for receber a ordem, tem que se confessar, se for receber a unção dos enfermos, você tem que se confessar antes, certinho? Ele é um sacramento que intercala todos, então ele perpassa por todos, mas ele não é um sacramento da iniciação cristã. Ah, ok. Entendeu? Entendi. Os 3 sacramentos da iniciação cristã são o batismo, a Eucaristia e Crisma. Entendeu? Então, eu estava falando ali da ordem da iniciação cristã, não da ordem de recebimento do sacramento, né? Porque depois do batismo, você vai ser, pelo menos a igreja pede que pelo menos uma vez por ano você se confesse. Então, você tem que arranjar qualquer momento aí para se confessar, certo? Ô Zé Carlos, licença. Sim. Eu, como catequista de batismo, gostaria de perguntar a você se você já passou para as meninas aí que tem mais 2 formas de batismo. Não, a gente não passa todas as formas, só quando a gente aprofunda um pouquinho cada um dos sacramentos, né? Porque não dá para aprofundar tudo, porque o nosso tempo é muito corrido, Muita coisa, né? É muita coisa que a gente não consegue. Então, a gente fala sobre todos os sacramentos e aprofunda mais aqueles que eles vão receber, né? Então, a crisma a gente vai aprofundar um pouco mais, porque eles vão receber a crisma. Só a Joelma Joelza que vai receber os 3, mas aí a gente vai ter um encontro também com mais de aprofundamento com a questão do batismo, né? E quem for receber a Eucaristia também vai ter mais focado nessa questão de conhecer um pouco mais da Eucaristia, e a Eucaristia só vai ser recebida depois do retiro, então vai ter um aprofundamento maior, né? Então, a gente só trabalha mesmo assim, porque não dá, o tempo não dá, os básicos, aí se surgir essas dúvidas, aí a gente vai passando e vai tirando. Obrigada. Aí vem a confirmação ou crisma, né, que aí ele pode receber esses 2 nomes. O que é a confirmação? Mariana, lê para mim aí, por favor. É o sacramento que está ligado ao batismo e pelo qual recebemos o dom do Espírito Santo. Ele é vívido da liberdade do cristão que recebe a unção com óleo, crisma. E o que diz a Sagrada Escritura? O povo de Deus já esperava a difusão do Espírito Santo, o mesmo que prometeu aos discípulos. E ele vem sobre cada pessoa na confirmação. Isso. Então, o sacramento da confirmação é aquele sacramento que antes era dado junto com o batismo, né? Então, por isso que eles falam que é sempre, erroneamente falava que era confirmação do batismo, né? Que a gente vai, tem até um encontro com Dom Marco, ele fala, não é confirmação do batismo, porque ele é um próprio sacramento independente, porque se a gente for falar que confirma o batismo, está dizendo que o batismo é incompleto. Não, o batismo é completo.
o que faz a crisma na crisma é o fortalecimento desse Espírito Santo para a missão. Então, é um outro sacramento. Então, o sacramento da crisma ele vem para fortalecer esse Espírito Santo para que cada um de nós possamos assumir a nossa missão enquanto cristãos católicos, né? Quando os discípulos receberam o Espírito Santo lá em Pentecostes, né? Eles ganharam força para a missão, para sair, para pregar. Assim, nós, na nossa crisma, fortalecemos esse nosso espírito que já recebemos no batismo para a nossa missão enquanto cristãos, né? E ele é fortalecido e ele tem como matéria, né, o óleo. O óleo é chamado o crisma, por isso que na missa da Quinta-feira Santa, né, tem a missa do crisma mesmo, porque onde se abençoa todos os três óleos que utilizamos nos sacramentos, né, que é o óleo da crisma, o óleo do batismo, o óleo da unção dos enfermos. E lá tem um óleo próprio, né, que é o crisma, né. Então, quando se referia ao sacramento, é a crisma, quando se referia ao óleo, é o crisma, né. E um sacramento que já vinha sendo esperado, porque Jesus falou que ia mandar esse Espírito Santo, né, assim que houvesse a subida dele, né, aos céus. A confissão ou penitência, né, como se designa o sacramento da penitência. Marília, lê para a gente aí. O amor de Cristo revela-se no fato dele procurar quem está perdido e curar quem está doente. Por isso, são-nos concedidos os sacramentos da cura e da regeneração, nos quais somos libertos do pecado e fortalecidos nas debilidades do corpo e da alma. Pode ser chamado também de reconciliação, do perdão, da conversão ou da confissão. Quem instituiu o sacramento? Foi o próprio Jesus quem instituiu quando se mostrou aos seus apóstolos no dia de Páscoa, exortando-os: recebei o Espírito Santo, aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. João capítulo 20, versículo 22 e 23. Isso. Então, o sacramento da confissão, que é muito, coloca-se entre aspas, marginalizado na nossa igreja, né? Porque ele é imbuído de muitos preconceitos, no sentido de que as pessoas falam, né? Eu só confesso a Deus, só Deus perdoa, né? E tem algumas questões que a gente preconiza nesse sacramento para a nossa vivência, né, de cristãos. E o sacramento ele vem para nos ajudar nesse sentido de vivência da nossa vida enquanto cristãos. E para que a gente possa vivê-la plenamente, a gente tem que confessar a Deus, né? O padre ali, ele não está sendo ele está sendo os ouvidos de Deus, mesmo que a gente tenha aquela noção, eu só confesso meus pecados a Deus, né? Então, o padre, ele faz essa mesma posição, né, de ouvir, quem está ouvindo ali é o próprio Jesus, quem perdoa é o próprio Jesus, né? Então, é Jesus que perdoa os nossos pecados através do Padre que ouve, né, e nos dá essa absolvição, mas é através de Jesus, né? Então, é Jesus que perdoa, é Jesus que, por amor e misericórdia, nos perdoa. E nós temos que tirar um pouco desse preconceito em relação a esse sacramento para que a gente possa vivenciá-la de forma mais plena, né, dentro da nossa igreja, né? E aí, perder um pouco esse medo, né, de se colocar, de falar ao padre ali, né, ou falar para Jesus através do padre, né? E confessar aquilo que a gente acha que cometeu de errado para que a gente possa viver mais plenamente enquanto cristãos. Depois vem a unção dos enfermos, né? Para quem foi pensado o sacramento da unção dos enfermos. Qualquer pessoa que creia pode receber esse sacramento, desde que se encontre numa situação de doença crítica, né? É um outro sacramento que a gente muito acredita que é só para quem está morrendo, não é para quem está morrendo, é para quem está numa doença crítica, numa doença grave, uma situação de realmente que precise dessa unção para passar por aquele momento de dor ali na doença. Então, se a pessoa estiver doente, ela pode pedir também o padre essa unção dos enfermos para poder passar por esse momento de forma mais plena e no Senhor, né? Então, a gente também tem que desvendar um pouco essa questão de
da unção dos enfermos ser só para quem está morrendo, né? E como falou no anterior, e eu tenho que reforçar que todos os 7 sacramentos, eles foram instituídos pelo próprio Jesus. Nenhum desses sacramentos, né, eles foram criados pelo homem, etc., mas sim a partir de uma visão bíblica, né, a partir da indicação ou do pensamento ou do encaminhamento dado pelo próprio Jesus, que unge, que abençoa, que ele fortifica, né, e que se dá também nos sacramentos. A ordem. Leane, lê para a gente aí, por favor. O que é a ordem? Os sacerdotes da antiga aliança encaram a sua missão como uma mediação entre o celeste e o terreno, entre Deus e o seu povo, sendo Cristo o único mediador entre Deus e a humanidade. Ele aperfeiçoou e concluiu este sacerdócio. Depois de Cristo, o sacerdócio só pode existir em Cristo, na imolação de Cristo na cruz e através do chamamento e do envio apostólico de Cristo. Quais são os graus da ordem? Né? Bispo, presbitério e diácono. Quem é ordenado recebe o dom do Espírito Santo, que lhe é concedido por Cristo através do bispo, e que ele dá uma autoridade sagrada. Quem pode receber este sacramento? Qualquer homem batizado e católico que a igreja chamar a esse ministério. Então, a ordem é para ser padre, né? Então, aí ser homem, né? Até o momento, só homem pode receber esse sacramento da ordem, que a igreja aceita como indicativo para a vivência desse sacramento, né? Então, desde a antiga aliança, que já existia essa missão, né? De mediação entre o celeste e o terreno, entre o povo e Deus. Mas, a partir de Cristo, né? Ele tem um sentido diferente, né? A gente sabe que Cristo, ele é o único mediador entre Deus e a humanidade, né? E ele aperfeiçoa e conclui esse sacerdócio. Então, depois de Cristo, o sacerdócio pode existir em Cristo, na imolação de Cristo na cruz e através do chamamento do envio apostólico de Cristo, porque é Cristo que chama para viver esse sacramento, é Cristo que faz essa acepção de pessoa, né? E é em Cristo que os homens são ungidos para poder ser ordenado, né, um sacerdócio. E aí quem é ordenado padre, ele pode ser bispo, presbítero e diácono, né? O presbítero é a mesma coisa que padre, né? E diácono, né? O diácono ele pode ser temporário, né? Como pode ser o permanente, né? O temporário é porque ele vai ser padre e o permanente é porque ele é casado, né? Então ele se torna diácono permanente. Só depois, se a esposa falecer, ele pode pedir também para ser padre, né? Matrimônio, o que é necessário? Gabriela, lê para a gente aí. 3 elementos. A, o consentimento livre. B, a concordância com a união para toda a vida e apenas com o consorte. E C, a abertura dos filhos. Por que indissolúvel? Por 3 razões. Primeiro, porque corresponde à essência do amor entregar-se mutuamente sem reservas. Depois, porque ele é a imagem da incondicional fidelidade de Deus à sua criação. Finalmente, porque ele representa a entrega de Cristo à sua igreja até a morte na cruz. Isso, então, o sacramento do matrimônio, o casamento, né? E aí ele tem que seguir esses 3 elementos, né? E com o Papa Francisco houve um pouco o trabalho maior em relação a essa questão da nulidade do casamento, porque muitas pessoas elas não casam, não seguem, né, alguns dos princípios que tem que ter esse sacramento, né? E aí quando não tem um desses princípios, né, ele encaixa-se na condição de pedir uma nulidade desse casamento, né? Porque o casamento ele tem que ter um consentimento livre, né? Então, os noivos eles têm que ter essa liberdade de dizer sim, né, um para o outro,
mas na liberdade, né? Se ele foi obrigado de alguma forma, esse casamento, ele é passível de nulidade, né? E até mesmo se um dos noivos estiverem bêbados, por exemplo, ele é passível de nulidade pelo fato da questão da liberdade, de ser livre na escolha, né? Ele tem que estar aberto para que essa união seja para toda a vida. Ao você casar, você tem que pensar nessa possibilidade. Eu não estou casando até dar certo. Eu tenho que casar para toda a vida e apenas com essa pessoa com quem eu estou casando. Se eu acaso não ter essa visão de que é algo temporário, eu estou indo contra também um dos primórdios do casamento, né? Se eu trair, estou indo em prol de de um princípio de um casamento, né? E ter abertura aos filhos, né? Que ou seja, a geração de filhos. E porque ele é indissolúvel, né? Primeiro porque corresponde à essência do amor, entregar-se mutuamente sem reserva. Depois porque ele é a imagem da incondicional fidelidade de Deus à sua criação. E finalmente porque ele representa a entrega de Cristo à sua igreja até a morte de cruz. E aí nós vamos aprofundar um pouquinho mais, né, sobre o sacramento da confirmação ou crisma, né? Que é o nosso em específico, né? Punham as mãos sobre os que tinham sido batizados e recebiam estes o Espírito Santo, né? Esse é como realmente os bispos ou até mesmo os discípulos faziam já a crisma no tempo deles, né? Então, através desse texto bíblico, é uma comprovação de como já acontecia essa crisma nos tempos dos primeiros seguidores de Jesus, que são os apóstolos. Então, confirmação é uma continuidade da obra iniciada no batismo, né? Confirmação, batismo, confirmação e Eucaristia são chamados de sacramentos de iniciação cristã, pois introduzem a pessoa na vida nova, ou seja, chamados filhos de Deus, com tarefas dentro e fora da igreja, dando esse testemunho de vida de que é cristão, levando a perfeita sintonia, ou seja, na perfeita união com Deus e com a comunidade, que é a própria igreja, povo de Deus. Todo sacramento é um sinal que recorda um acontecimento de Cristo, que é Salvador. A confirmação é o sacramento que torna visível o dom do Espírito Santo. Nela, o Espírito Santo é comunicado ao fiel como um dom presente, divino para o crescimento espiritual do homem e da mulher, a serviço da vida e do reino no seguimento a Jesus. Ou seja, nesse sacramento, né, o Espírito Santo ele é comunicado, né, àquela pessoa para receber esses dons que ele vai utilizar nessa missão dentro e fora da igreja. Então, ele é fortalecido naqueles 7 dons que o Espírito Santo nos concede para a nossa vivência. Pelo sacramento da confirmação, aqueles que renasceram no batismo recebem o dom do Espírito Santo. São enriquecidos por eles com uma força especial, como diz na carta encíclica Lumen Gentium, número 11. Marcados por esse sacramento, ficam mais perfeitamente unidos à igreja e mais estreitamente obrigados a espalhar e a defender a fé por palavras e atos como verdadeiros testemunhas de Cristo. Então, dentro dessa perspectiva, né, de fortalecer essa nossa opção preferencial de seguir a igreja, de assumir a sua missão, então, esse sacramento vem fortalecer essa nossa missão enquanto católicos. Na crisma, o cristão recebe o Espírito Santo como os apóstolos receberam no dia de Pentecostes. Esse dom é força para testemunhar Jesus Cristo por toda parte. Então, aí, fortalecendo esse dom na nossa caminhada enquanto católicos, né? E aí a gente vai e parte para a missão. A palavra Pentecostes vem da palavra grega Pentecoste, que significa 50º, ou seja, representa 50 dias depois da Páscoa, né? Então, começou a Páscoa, depois de 50 dias, dá-se Pentecostes, né? Lembrando que antes tem a ascensão do Senhor, ou seja, de Jesus Cristo, que sobe ao céu e envia o Espírito Santo. Neste tempo comemora-se a vinda do Espírito Santo e, sobretudo, o nascimento da Igreja Católica, e a partir daí que começa o nascimento da Igreja Católica, né? Enquanto ato em si, né? Porque anteriormente
Jesus já diz a Pedro que será Pedro, né, e sobre essa pedra construirei a minha igreja. E aí, em Pentecostes, em Atos, se dá esse nascimento da igreja, da nossa Igreja Católica Apostólica, que vai começar a sua missão de evangelizar. A primeira missão da igreja é evangelizar, ou seja, levar Jesus Cristo a todas as pessoas. E antes de ser uma celebração cristã, Pentecostes era uma festa judaica, associada ao tempo da colheita, relacionando-se ao dia em que Deus entregou as tábuas da lei a Moisés no Monte Sinai. O Pentecostes cristão acontece em cumprimento à promessa de Jesus, após sua ascensão aos céus, quando enviou o Espírito Santo sobre Maria e os apóstolos reunidos no cenáculo, conforme São Lucas narra lá em Atos, capítulo 1, versículos de 4 a 8. Nós temos que lembrar que Maria também, a mãe de Jesus, estava presente. No sacramento da crisma, se faz o gesto de ungir a pessoa com óleo perfumado. O que se quer dizer com este gesto? Na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, ele diz que pelos cristãos, Deus espalha por toda parte o perfume do conhecimento de Cristo. Em toda parte onde o cristão estivesse, devia sentir cheiro de Cristo. Que cheiro é esse? É amor, é a bondade, é a alegria, a justiça, a obediência à palavra de Deus, né? O respeito às pessoas, etc. Esse é o cheiro do cristão. Então, onde nós formos, nós temos que exalar esse cheiro de cristão, que é o que? Amor em primeiro lugar. Bondade, alegria, justiça, obediência à palavra de Deus, respeito às pessoas, etc, etc. Porque é o cheiro de Cristo. O próprio Cristo foi assim. Então, pela sua atitude, o cristão dá testemunho de Cristo. E isso acontece pela força que o Espírito Santo lhe dá. Ninguém consegue essa força se Deus não dá. Por isso, nesse sacramento se festeja esse presente de Deus. E aí nós temos essa unidade entre o batismo, crisma e eucaristia, né, que antes eram dados lá nos primeiros séculos todos juntos, né? E aí a gente, depois de um certo tempo, começou a chamar né, são os 3 sacramentos de iniciação cristã. Como já falei, né, eram dados juntos, isso tanto na Igreja Latina quanto na Igreja de Rito Oriental, assim se justificava como sacramentos da iniciação pelos quais o novo cristão se integrava na comunidade dos seguidores de Cristo. Pela sua própria história, cujas razões práticas e pastorais, não de ordem teológica, mas, e sobretudo, por estar muito presente principalmente nas cidades, a Igreja Latina preferiu administrar e celebrar esses sacramentos de modos distintos uns dos outros, com pedagogia própria, né, que aí se dá a separação de ministrar, né, esses sacramentos separados. A Igreja do Rito Oriental, contudo, continua com a tradição de celebrá-los juntos, quando da adesão e acolhida a um novo membro, né? Então, seja a Igreja Católica de Rito Oriental continua celebrando tudo junto, né? Nós que somos do Rito Latino, né, fizemos essa separação. Quais são os elementos teológicos, né, desses ritos, né, ou desses sacramentos? A unidade íntima entre o sacramento do batismo e da crisma, de forma que não se pode compreender o segundo, ou seja, a crisma, independente do primeiro. O batismo pede a crisma, embora por si já tenha seu significado. A crisma exige como pré-requisito o batismo. Originalmente, ambos constituíam uma unidade por seu próprio sentido. Participação no ministério pascal de Cristo. E dentro desse sacramento da crisma, recebemos então a graça crismal. E nela, né, fundamentalmente a mesma do batismo, é a participação no ministério pascal de Cristo. A gente faz parte desse ministério pascal de Cristo. Qual é o mistério? Aliás, o mistério pascal de Cristo, né? A sua vida, né? Que parte ali desde o início, né? Sua pregação, mas sobretudo nos últimos instantes, né? Da sua vivência ali, que a gente vive muito no tríduo pascal, né? Que é da ceia, que é da cruz, que é da morte e, sobretudo, da ressurreição. Mas esse mistério é uma realidade que consta de vários momentos, embora esses momentos continuem numa unidade. O mistério pascal de Cristo é paixão, morte e ressurreição. Por exemplo,
Lucas, no Evangelho, querendo dar uma explicação catequética ao mistério pascal, acentua momentos diferentes: a morte de Jesus na Sexta-feira Santa, a ressurreição no domingo da Páscoa, a ascensão, Jesus, né, 40 dias depois da ressurreição, e a vinda do Espírito Santo 10 dias depois da ascensão. Apesar de relatar o mistério pascal em momentos cronológicos diferentes, este mistério constitui uma unidade só. Para maior compreensão da comunidade cristã, Lucas desdobra a riqueza do mistério pascal em diversos momentos. A Crisma acentua o Pentecoste do mistério pascal. O batizado é confirmado pela força do Espírito Santo para ser membro responsável na comunidade cristã. Ou seja, você confirma que quer continuar nessa comunidade e que quer ser testemunha dessa igreja, testemunha de Cristo nessa igreja e fora da igreja. Então, você assume essa sua igreja por livre e espontânea vontade e vai para a missão. Então, você, por si só, assume já, não são seus pais mais que vão assumir por você ser cristão, mas você mesmo, a partir de agora, da Crisma, assume a sua própria cristandade, né? O seu próprio ser cristão, vamos dizer assim, que é melhor. E assim, o cristão ele é enviado a ser testemunho de Cristo no mundo e viver em toda a plenitude de sua vocação batismal. O cristão recebe a unção, como está em Coríntios 2, né, e em João 2 também. Ele também é ungido. Pela Crisma, somos ungidos no ungido, ou seja, ungidos em Cristo. Como pelo batismo, somos feitos filhos, né, somos filhos de Deus, através do Filho Jesus. O gesto simbólico da Crisma sublinha, pois, que o Espírito, como um dom, é conferido ao cristão em vista do seu seguimento de Jesus Cristo e da sua participação na missão da igreja, cujas dimensões podem ser apresentadas da seguinte maneira: o anúncio, que é o querigma, né, essa apresentação do Cristo, anunciar Jesus Cristo e sua mensagem; no serviço, que é a diaconia, né, por isso que existem os diáconos, né? Ele passa por existe o diácono permanente e o temporário. Eles passam por esse instante de serviço, de se colocar à disposição e assumir a ação da pastoral da igreja ao serviço do reino de Deus, da comunhão, que é a koinonia, promover a unidade, a fraternidade, a participação, e através do testemunho, que é a martíria, testemunhar a fé através de uma vida cristã e da defesa da justiça em favor dos enfraquecidos e pobres. E isso se dá também através de uma celebração, que é a liturgia. Celebrar o mistério de Cristo na vida da comunidade, Eucaristia, sacramentos, festas litúrgicas, expressão de piedade popular e etc. E quais são os efeitos da Crisma? O sacramento dá ao cristão, além da santificação pessoal, a missão e a capacidade de proclamar a sua fé, bem como de atuar em sua comunidade eclesial de acordo com as exigências históricas da mesma e com a diversidade de ministérios e carismas, né? Como a gente pode conferir no documento segundo da CNBB, número 2, ponto 4.2. Então, através da Crisma, você tem esse direito, né, de poder proclamar a sua própria fé e de levá-lo também a outras pessoas, através da missão, né, adigente, né. O sacramento da Crisma acentua o envio, a missão, reforça no gesto simbólico a dimensão pentecostal do mistério de Cristo. No Pentecoste, pela força do Espírito Santo, Deus estabeleceu e confirmou a igreja para continuar a missão de Cristo através dos tempos em todo o mundo. O cristão é fortalecido com a força do mesmo Espírito para ser membro ativo da igreja e pôr-se a serviço do reino de Deus. O crismado é chamado a atuar na sua comunidade e testemunhar Cristo no mundo. A crisma é o começo e não um ponto de chegada. Manifesta-se assim seu caráter de iniciação, ou seja, é o começo da sua vida dentro da igreja. Então, não acabou aqui, né? Quando você recebe o sacramento da crisma, né? Então, ele continua. A palavra confirmação tem sentido de tornar firme, forte, indicar assim a força de Deus que é dada no Espírito Santo, da qual a unção é o sinal.
O nome confirmação para designar o sacramento da crisma apareceu pela primeira vez no Concílio de Orange, em 441. Apoia-se no texto de São Paulo: quem nos confirma a nós e a vós em Cristo e nos consagrou é Deus. Ele nos marcou com seu selo e deu-nos nos nossos corações o penhor do Espírito Santo. Quais são as simbologias e o rito do sacramento? A unção com o Santo Crisma simboliza o selo espiritual que o crismando recebe. Assim, como no sacramento do batismo, esse selo é indelével, ou seja, uma vez crismado, essa marca fica para sempre na vida do cristão, mesmo que ele não pratique mais a fé, mas esse selo continua lá. O símbolo da unção tem raízes na tradição do Antigo Testamento, né? O rei do povo de Israel era ungido com óleo. O óleo significa abundância, alegria, purificação, agilidade, cura e irradia beleza, saúde e força. Essa marca, o selo do Espírito Santo que o cristão recebe, quer manifestar que somos totalmente de Cristo e estamos ao seu serviço na extensão do reino, fortalecidos pela graça do Senhor. O óleo do Santo Crisma, que é usado para ungir o crismando, é consagrado na missa dos Santos Óleos, na Quinta-feira Santa, pelo bispo diocesano. Antes da unção com o Santo Crisma, o bispo estende as mãos sobre os crismandos, realizando assim um gesto que desde os tempos dos apóstolos é sinal do dom do Espírito Santo. Então, ele estende as mãos. Em seguida é realizado o gesto essencial do sacramento, a unção do Santo Crisma na fonte do confirmando. No momento que o bispo unge o confirmando, diz as seguintes palavras: recebe por este sinal o Espírito Santo, dom de Deus. Após esse gesto, o cristão está crismado e em sua vida se manifestam os efeitos dos sacramentos, que falamos no início da nossa catequese. Em síntese, poderíamos dizer que aumenta a nossa proximidade com a Santíssima Trindade e com a Santa Igreja. E a crisma, ou confirmação, ele tem essas três características. Primeiro, a matéria. O sacramento da crisma se administra pela unção com o crisma na testa, que se faz com a imposição das mãos. A forma: recebe por esse sinal o dom do Espírito Santo. Quem pode administrar é o bispo, ele é o ministro ordinário, mas se houver uma necessidade, o bispo pode dar uma autorização, né, ao padre para poder ministrá-lo. Quem é o sujeito? O cristão batizado em graça antes de recebê-lo. Então, eles impunham as mãos e recebiam o Espírito Santo. Na Bíblia, a obra do Espírito Santo é descrita através de símbolos, e por meio deles que se percebe sua presença. A água é um dos símbolos, né? Tornada sacramental, simboliza a significação do mesmo Espírito no batismo. Paulo confirma: fomos batizados num só Espírito, e todos bebemos de um só Espírito. A unção, trata-se da unção com óleo, que passou a ser sinal eficaz do Espírito. Jesus é o Messias, palavra hebraica que significa ungido. A unção com óleo, tanto no batismo como na crisma, é sinal da presença do Espírito, como na crisma é sinal da presença do Espírito em nós também. O fogo, apareceram então umas línguas de fogo que se espalharam, foram pousar sobre cada um deles. Todos ficaram repletos do Espírito Santo. O fogo simbolizou a energia transformadora da ação do Espírito nos apóstolos. A nuvem e a luz. As nuvens, ora escuras, ora cheias de luz, estão presentes nas diversas manifestações da divindade narradas na Bíblia. Na Anunciação a Maria, o anjo afirma que o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. No Monte da Transfiguração, o Espírito se apresenta também quando desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. Da nuvem sai a voz: este é meu filho, o escolhido, escutem o que ele diz. O selo tem quase o mesmo significado da unção. Os batizados recebem pela unção a marca de Deus. Pertence ao Senhor por seu Espírito. É Cristo que Deus marcou com seu selo. E é no Espírito que também nós somos marcados com um selo. A mão, né, impondo as mãos que Jesus curava os doentes e abençoava as crianças. A igreja conserva esse gesto na liturgia do sacramento para a infusão do Espírito. As famílias piedosas repetem a toda hora o mesmo gesto para que Deus permaneça com seus filhos, né? O dedo, né, no hino Vem Espírito Criador, o Espírito é invocado como o dedo da direita de Deus. A lei de Deus foi escrita pelo Espírito através do dedo de Deus nas tábuas da pedra.
a pomba, que é um outro símbolo do Espírito Santo. Quando Jesus foi batizado, viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre ele. O símbolo da pomba para sugerir o Espírito Santo é tradicional na igreja. O sopro também. Jesus disse de novo para eles: a paz seja com vocês. Tendo falado isso, soprou sobre os apóstolos, dizendo: recebam o Espírito Santo. Quando chegou o dia de Pentecostes, o sopro de um forte vendaval preencheu a chegada do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele nos dá dons, né? Que são os dons do Espírito Santo. E a gente pode ver esses dons em várias partes da nossa Bíblia, né? Então, lá em Isaías, já se falava dos 7 dons, no sentido de universalidade, né? Em 1 Coríntios também vai falar da diversidade dos dons. Em Gálatas 5 também fala sobre frutos do Espírito Santo. Em 1 Coríntios 12, 8, de 8 a 10, fala sobre esses 9 dons, né? Nós, na verdade, consagramos 7 dons. O primeiro é fortaleza, né? Com o dom da fortaleza, Deus nos dá a coragem necessária para o enfrentamento às circunstâncias desafiadoras da vida e a firmeza de caráter para suportarmos as perseguições e tribulações decorrentes do nosso testemunho enquanto cristãos. Vem o dom da sabedoria, né? O dom da sabedoria nos leva a distinguir entre o que é essencial e o que não é, entre o que realmente importa e o que meramente é secundário. Ser sábio, saber escolher e apreciar o bem em meio às muitas alternativas sedutoras que se colocam diante de nosso livre arbítrio, confundindo nosso julgamento com as aparências que precisam ser desmascaradas, né? Então, a sabedoria é importante para a gente saber discernir. O entendimento, este dom torna a nossa inteligência capaz de compreender e assimilar os conteúdos das verdades, né? Então, é diferente da sabedoria, que a sabedoria você, com as diversidades de aprendizagens com o tempo, né? Ele vai nos dando capacidade de saber escolher. O entendimento vem para a gente compreender os conteúdos, né? Das verdades reveladas, né? Compreender que aquilo realmente é de Cristo, compreender que isso não é de Cristo. Então, o entendimento é entender o que é de Cristo e o que não é de Cristo. O dom da ciência, né? O dom divino que aperfeiçoa as nossas faculdades, né? Ele vai fortalecendo as nossas habilidades de vida, né? E nos ajuda a compreender a realidade como a obra do Criador, iluminados simultânea e harmoniosamente pela fé e pela razão. As duas coisas, né, andam juntas, né, nesse espírito humano de contemplação da verdade. Conforme a bela descrição apresentada pela encíclica Fidei et Ratio do Papa São João Paulo II. O dom da ciência, portanto, nos abre a contemplação do Criador, mediante o conhecimento da criação, né? É importante observar que se trata do dom da ciência de Deus, não da ciência das coisas do mundo. Então, é o dom que você percebe, né, Deus. Ele envolve o reconhecimento da criação como meio para a contemplação de Deus, né? De reconhecer que aquela planta foi feita para reconhecer a grandeza de Deus, aquele rio, as belezas que ele criou, tudo isso foi feito para mostrar as suas maravilhas para todos nós. Graças ao dom da ciência, os santos, por exemplo, souberam ver Deus através das criaturas, como que através de um espelho. São Francisco de Assis compôs o cântico das criaturas ao Senhor, porque todos os seres criados, desde as flores até as aves, desde a água até o fogo e o sol, lhes deram ocasião para contemplar e amar a Deus, Criador de tudo que há. O dom de conselho, né, é o dom que permite à alma o reto discernimento sobre como responder às circunstâncias da existência, tanto no tocante às próprias decisões, quanto na hora de orientar os irmãos a trilharem o caminho do bem. Ou seja, esse dom nos ajuda a dar conselhos melhor, porque a gente tem aqueles outros dons, né, que foi nos dado pelo Espírito Santo para que a gente possa dar esses conselhos, né, sobretudo de sabedoria, de ciência, de entendimento.
Para que a gente possa dar conselho, a gente tem que ter esses outros 3 fortes para a gente poder saber direito dar esses conselhos. O de piedade é a graça de Deus na alma que proporciona um relacionamento filial e no profundo com Deus, mediante a oração e as práticas piedosas ensinadas pela igreja. É o dom da devoção, do fervor, da experiência de viver em comunhão permanente com Deus. É colocar-se, né, no lugar do outro. E temor de Deus. O nome deste dom pode causar estranheza e confusão, pois muitos o entendem em sentido negativo, como se devêssemos ter medo de Deus. Na verdade, trata-se do dom divino que nos leva a temer por Deus, no sentido de não querer que ele seja desprezado e deixado de lado, nem pelos outros, nem por nós mesmos, né? E é o santo temor de que Deus seja ofendido, ao mesmo tempo e é o sadio temor das consequências do afastamento de Deus, consequências que não constituem um castigo imposto por Deus, mas sim na decorrência natural das nossas próprias possibilidades de optar por viver longe dele. Deus respeita a nossa liberdade a tal ponto que não nos impede de odiá-lo, se assim escolhermos. Por isso mesmo, ele tampouco impede as consequências desse ódio voluntário que se resumem no afastamento eterno de Deus, decretado por nós próprios com a nossa liberdade e arbítrio. O dom do santo temor de Deus nos ajuda, assim, a evitar tudo que nos afasta dele, ou seja, o pecado, e não por medo do castigo, mas pela justa consciência de que, ao nos afastarmos dele, nós próprios o perdemos voluntariamente. E aí a gente, voltando para a nossa realidade enquanto padrinhos, né? E aí eu coloquei bem específico isso, né? A vivência sacramental e a missão dos padrinhos e das madrinhas, para que a gente possa ter essa consciência da nossa função enquanto padrinhos, né? Então, o sacramento da crisma deve ser dado às pessoas conscientes, a fim de que possam compreender o que estão assumindo no momento que confirmam a fé. Justamente por isso que a crisma vem chamada de o sacramento da maturidade cristã, onde livre e espontaneamente decidimos assumir e testemunhar nossa fé, corajosamente, entusiasticamente, otimista e realisticamente. Então, é ter consciência de que nós somos a igreja e ela tem a cara que escolhermos. Isto é, se formos católicos de meia tigela, será uma igreja de meia tigela. Se formos testemunhas, ela será uma testemunha vibrante, assumida, transformadora, participativa, que faz acontecer o mundo que Deus quer. Então, a cara da igreja vai depender muito de nós, que somos igreja. Na crisma, o cristão recebe o Espírito Santo como os apóstolos recebem no dia de Pentecostes. Esse dom é força para testemunhar Jesus Cristo por toda parte. No sacramento da crisma, se faz o gesto de ungir a pessoa com óleo perfumado. O que quer dizer com este gesto? Na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, ele diz que pelos cristãos Deus espalha por toda parte o perfume do conhecimento de Cristo, que é aquele perfume que nós devemos ter, né? Espalhar esse perfume de Cristo a todos os lugares que nós formos. E qual é a missão dos padrinhos? Na crisma, o padrinho ou madrinha serve como testemunha e garante que aquele ou aquela que vai receber a crisma é idôneo para ser achado membro verdadeiro da igreja e plenamente um cristão fiel. Por isso, o padrinho ou madrinha da crisma deve ser batizado e católico participante, ou seja, praticante, ter feito a primeira comunhão e recebido a crisma. Ser batizado é o primórdio, então tem que ser batizado, ter Eucaristia, ou seja, ter feito a primeira comunhão e recebido a crisma já. Ele tem que amar a igreja e demonstrar nela o amor a Cristo e aos irmãos. Não ter impedimentos graves, né, que impeçam de ser padrinho. Deve ser alguém que cumpra o preceito de participar das missas todos os domingos ou sábados à noite e dias santos. E na escolha, o padrinho ou madrinha apenas por amizade. E não escolha o padrinho somente por amizade e familiaridade, mas por participação mesmo, por ele dar testemunho do ser cristão dentro da igreja. Os padrinhos, assim como os pais, são responsáveis pela formação religiosa dos seus afilhados. Deve acompanhá-los em sua caminhada na igreja e garantir-lhes uma vida cristã,
dando-lhes o exemplo e o testemunho de fé. O padrinho de crisma contrai um parentesco espiritual com o crismando. Portanto, existe uma obrigação do padrinho ou a madrinha em assistir seu afilhado em suas necessidades, principalmente espirituais. Entretanto, o quanto do tempo disponível deverá ser dispensado ao afilhado deverá ser tanto quanto o crismando necessitar, claro, seguindo o bom senso. Portanto, o padrinho e a madrinha é a testemunha da igreja na vida do crismando, pois além de ser o escolhido por afeto, é escolhido por Deus para se fazer presente na vida da pessoa que o escolheu, fazendo com que Cristo seja permanentemente vivenciado e experimentado. E não podemos esquecer da presença materna e fortalecedora de nossa Mãe Maria, né, que estava lá o tempo todo com Jesus, até na sua morte, e também na descida do Espírito Santo. Nossa Senhora, como ninguém teve uma estreita relação com o Espírito Santo, né? Aliás, Nossa Senhora, como ninguém, teve uma estreita relação com o Espírito Santo. Foi o Espírito que desceu sobre ela para gerar Cristo. Em Pentecostes, ela também estava presente acompanhando os apóstolos que estavam temerosos no momento em que o Espírito desceu sobre eles na forma de línguas de fogo. Um dos frutos que deve dar em nossas vidas a presença do Espírito, como deu na vida de Maria, é o compromisso. É muito recomendável que durante o tempo de preparação para a confirmação, o crismando ou a crismanda busque inserir-se na vida de sua paróquia, participando de algum grupo pastoral ou movimento. Peçamos então a Maria que interceda por nós, para que a presença do Espírito em nossas vidas seja constante e que também sejamos os seus colaboradores. E assim como nas bodas de Caná, Maria também tem especial importância em Pentecostes. Cabe lembrar que desde a cruz, antes de morrer, Jesus deu a sua mãe como nossa mãe, na pessoa de João. E ele acolheu como mãe. Na verdade, todos os discípulos já haviam acolhido Maria como mãe, desde a vida pública de Jesus, pois ninguém senão ela havia participado de toda a vida de seu filho, desde o momento da concepção até a ressurreição. Entendendo que esse fato fez com que fosse preenchido o vazio deixado pela ausência física de Jesus após sua ascensão. Muitos poderiam pensar, Maria era repleta do Espírito Santo, templo da Santíssima Trindade, então por que estaria presente no evento de Pentecostes? Para essa pergunta, atrevo-me a responder, em Pentecostes nasce a igreja, e Maria, como esposa do Espírito Santo, configura-se como mãe do corpo místico de Cristo, tornando-a indissoluvelmente unida ao mistério de Cristo pela encarnação e à igreja. Não existe igreja sem Maria, e Maria sem igreja. Maria também é a mãe dos apóstolos. Nesse contexto, é fácil perceber que a presença materna de Maria que auxilia os discípulos a perseverarem na fé e na espera do Espírito Santo Consolador. Por isso, permaneciam unidos em oração, suplicando a Deus a vinda do Paráclito. Com a descida do Espírito Santo no cenáculo, os apóstolos, anunciados pela Virgem Santíssima, venceram seus temores e, destemidos, proclamavam o Evangelho. Ali era formada a primeira comunidade cristã, com o nascimento da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Como cristãos, batizados, somos chamados a refletir sobre Pentecostes, pois somos todos templos do Espírito Santo, como diz São Paulo. Alguma dúvida? Eu sei que é muita coisa, que assim, é muita coisa. A gente dá vontade de falar muita coisa, né, também, né, no sentido assim, de passar para vocês muita coisa para vocês poderem assimilarem, vivenciarem melhor a sua experiência de cristãos, né? Mas não dá para passar tudo, né? Então, tentei dar umas pinceladas no geral aí, depois vocês vão aprofundar cada vez mais. Alguma dúvida, gente? Ou nenhuma? No momento, não. Não, sem dúvida, muito boa a sua exposição, seus esclarecimentos. Muito bom. Que bom. Depois vocês possam ler também esse material com mais tranquilidade, para poder meditar um pouquinho em tudo, né? Ou até mesmo anotar alguma dúvida, alguma coisa assim, e poder tirar. Porque tem muita coisa boa que vocês podem aí ler, né? E depois utilizar na própria vida de vocês, né? Os dons dos Espíritos Santos mesmo, que às vezes a gente não consegue diferenciar, ali está bem
diferenciado, com exemplos, etc. Então, dá para a gente poder guardar direitinho. Pode ler os textos sugeridos lá, porque não dá tempo a gente ler os textos, né, para vocês. Certo? Joia. Assim, então, nosso próximo encontro com padrinhos e madrinhas vai ser dia 6/5, como já havia falado no início, das 15 às 17h30 lá na igreja. É presencial. Às 18 horas será a missa. Então, a gente já vai sabendo que vai ficar lá a tarde inteira e ficar para a missa, tá? Participar da missa lá às 18 horas na igreja. E aí, lembrar que a missa de Crisma, onde vocês serão os padrinhos, será dia 27/5, às 15 horas. Então, tem que chegar, no mínimo, meia hora antes, tá? Para não ocorrer atraso na celebração. Porque a celebração, por si só, já é um pouco longa, né? No mínimo, 1h30, 1h40 é de celebração. Então, já vão preparados nesse sentido de que vai demorar um pouquinho, né? Então, é que a gente possa ir de forma tranquila para vivenciar todos os momentos, porque é uma missa belíssima e acontece apenas uma vez só por ano na nossa igreja, né? Com vocês, e é um sacramento que vocês vão receber uma única vez também. Então, que vocês possam vivenciar essa celebração assim de forma muito, mas muito profunda mesmo, em todos os sentidos, porque ela é toda simbólica. Ela tem todo um rito que nos leva realmente a refletir sobre essa questão do sacramento da crisma, sobre esse compromisso que a gente vai vivenciar mais de forma assim, mais prática mesmo. Gabi, pode falar, Gabriela. Eu ia mesmo tirar essa dúvida com você, é bom que já deixa registrado. O dia da Crisma é 15 horas mesmo, né? Porque normalmente é o sábado, a missa é 18. Eu fiquei confusa. A gente vai ficar de 15 até a missa da noite? Não. A nossa celebração é separada. Ó, a missa normalmente da paróquia, no horário comum, é 18 horas. Isso. Mas como a celebração da Crisma tem muitas pessoas, muitos convidados, não dá para a igreja comportar todos. Por isso a gente faz no dia 27, lembrar que é dia 27, a missa às 15 horas. A celebração de vocês vai ser uma celebração à parte. Isso, então não é a celebração normalmente do sábado, né? É uma Não. celebração nossa mesmo. Isso, própria para vocês, com leituras, evangelhos próprios também, né? Pronto, era isso. Obrigada. Isso, porque é celebrado em um outro momento. Certíssimo? Então vamos pedir esse Espírito Santo que nos ajude, agradecer a todos vocês pela participação, pedir aos padrinhos que rezem pelos seus afilhados, pedir aos afilhados que rezem pelos seus padrinhos, pedir também que intercedamos a Jesus Cristo para que a gente possa ter uma preparação e uma vivência dentro da nossa igreja de forma plena, à vontade de Deus, no conhecimento, na experiência profunda, constante, diária de Jesus Cristo na nossa vida, para que a gente possa trabalhar esses dons e poder entender cada passo, cada coisa que for realmente da vontade dele. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovarás a face da terra. Oremos. Ó Deus, que encheste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. 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 Isso. Então, até o nosso próximo encontro, que vocês tenham um final de semana abençoado e que no próximo encontro a gente vai trabalhar um outro tema específico para a gente, né? Então, bom final de semana para vocês, obrigado aos padrinhos, né? Zé Carlos, uma pequena dúvida só que eu tive aqui agora. Já que eu vou ser madrinha de 2, na hora da procissão da entrada, eu vou ficar no meio, cada um do lado meu, ou vou entrar um, depois entrar com o outro? Geralmente a gente coloca na questão da entrada ou os dois juntos, um do lado do outro, você segura com as duas mãos,
Geralmente a gente segura com a mão esquerda, né? O padrinho coloca a mão esquerda no ombro da pessoa e ela entra, né? Então, geralmente quando tem um padrinho para 2 afilhados, você entra no meio, segurado o ombro dos 2, né? Na hora da unção lá que é necessário o padrinho estar, aí você vai primeiro com um, depois no momento do outro você vai de novo. Entendido, chefe. Ah, que bom. Certíssimo. Então tá, boa noite para vocês. Que a Deus Santíssima abençoe. Trindade nos Boa acompanhe. noite, Deus abençoe. Amém. Boa Estivemos em nome noite, do Deus Pai, do Filho e do abençoe Espírito e Santo, gratidão. viu? Amém, amém. Tchau, Amém. tchau. Boa noite, gente. Boa semana. Boa noite, boa Boa. Boa noite, semana. pastor. Boa noite. Boa leitura do catecismo. Isso mesmo. Leiam lá bastante, para depois dar aula para mim, Tchau, viu? Mara. Beijo. Beijo, vó. Até a próxima